Quero te convidar hoje a gente retomar nossa série de estudos no livro de Marcos. Sei que esse momento de louvor, adoração, a gente expressa muito o que está na nossa vida, né, para o Senhor. E ele falou muito já do que a gente vai falar hoje aqui. Falou sobre Deus tomar o seu lugar na nossa vida, ser o centro. Falou sobre a gente entender que Ele está sobre todas as circunstâncias, nas adversidades. Ele é o nosso torre forte, nosso refúgio. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 4 do livro de Marcos. E esse capítulo, nesse capítulo Jesus vai trazer, Marcos registra uma série de ensinos de Jesus e algumas circunstâncias. E Marcos, ele é um evangelho dinâmico, né? A gente viu assim, semana passada, o Mano falou isso também, algumas coisas que vão acontecer no evangelho de Mateus e no de Lucas, lá bem adiante, capítulo 10, 12, 15. Marcos está relatando já no capítulo 3, então é muito dinâmico, muita ação, muita coisa acontecendo. E Marcos enfatiza muito as ações, né, de Jesus ali, mas ele faz esse relato de algumas coisas que parecem estanques nesse capítulo 4, mas elas não estão despropositadas ali. Elas estão sequenciais, elas tem um fio condutor entre esses ensinos. Vamos levar uma compreensão do que ele quis passar. Eu quero te convidar para a gente orar mais uma vez e pedir que Deus nos dê discernimento sobre isso na sua palavra agora nesse tempo. Calma o teu coração e sintoniza ele e pede para o Senhor estar ministrando no teu coração essa palavra. Deus, muito obrigado por todo esse tempo juntos aqui na tua presença. A gente quer, Deus, agora pedir que o Senhor acalme as nossas mentes, os nossos corações, tira toda a distração daquilo que pode desviar nossa atenção, o nosso olhar do Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Deus, onde a tua palavra semeada vai germinar, crescer e frutificar, Deus. Oro para que as crianças também no seu tempo de ministração lá sejam abençoadas pelo Senhor e tenham um crescimento, Deus, e possam conhecer a Ti verdadeiramente, entregar a sua vida desde essa fase da vida, Deus, desde essa idade, Deus, para que a vida deles possa ser entregue, Deus, e dedicada e possa servir muito ao Senhor. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo haja entre nós aqui, nos esclarecendo a Tua palavra, nos trazendo revelação. Em nome de Jesus. Amém. Abre tua Bíblia em Marcos capítulo 4. E a gente quer andar nesse texto. Eu não vou ler o texto todo agora, nós não vamos ler todo ele, porque o nosso horário está um pouco avançado já. E tem sido um tempo muito bom juntos aqui, mas a gente precisa andar, né, com o tempo. Então, eu quero te falar um pouco sobre, né, como esse texto está organizado. Primeira coisa, né, Jesus vai trazer nesse capítulo 4 uma série de parábolas. Jesus, ele traz muitas vezes ensinos por parábolas. E as parábolas são importantes ferramentas para Jesus comunicar, então, princípios espirituais, realidades espirituais para os seus ouvintes, né? E a gente vai ver nesse texto que para o público geral Jesus ensinava por parábolas, mas para os seus discípulos ele explicava as parábolas, ele trazia o sentido das parábolas. Jesus é um comunicador incomparável, né? Ele sabia falar com poderosos, ele sabia falar com gente simples, ele se fazia entender em todos os lugares, ele falava com multidões e ele falava ao pé do ouvido. Ele falou com muitas pessoas e a sua comunicação é notável, né? Não só cristãos veem isso, mas destaca-se, né, a forma como Jesus ensinava e se comunicava. Essas parábolas, então, que estão nesse capítulo, elas vão falar se a gente analisar, elas vão falar sobre um mesmo tema. As parábolas, a gente nunca pode tentar esgotar tudo que elas dizem, elas têm sempre um propósito primário.
mas nós vamos ver que há uma conexão, uma correlação entre as parábolas, e eu quero te levar a gente ver isso juntos. No primeiro trecho, Marcos capítulo 4, primeiro a gente vai ver que Jesus agora está ensinando em um lugar público. Logo no começo diz, Jesus antes a gente viu ensinando numa casa, a gente viu Jesus ensinando numa sinagoga, mas muita perseguição se levantou, Jesus era enquadrado ali pelos fariseus, e agora ele está no lugar público, ensinando a multidão. As multidões continuam acompanhando Jesus, e Jesus agora vai falar com uma multidão na beira da praia, no mar, ali da Galileia, né? E ele acha como esse lugar aqui, para ele estar voltado para a multidão, ele encontra um barco, e ele entra no barco para poder falar com as multidões. No versículo 3 até o versículo 8 do capítulo 4, a gente vai ver Jesus falando sobre uma parábola que diz assim, ele diz, ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Quando outra parte, então, caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Essa primeira parábola ela é conhecida como a parábola do semeador. Mas, como muita gente já disse, essa parábola, eu acho que ela é talvez uma das mais conhecidas de Jesus, né? Talvez o Márcio falou aqui sobre a parábola do bom samaritano, que talvez seja a mais conhecida, mas a parábola do semeador é bastante conhecida. Mas talvez esse nome não seja o mais apropriado, e muita gente já falou isso. Porque ela, apesar de falar de um semeador, a ênfase está no solo e não no semeador. A gente vai ver aqui que Jesus fala então sobre 4 tipos de solo. E o primeiro solo que ele destaca é o solo à beira do caminho. O caminho sempre é um lugar onde é pisoteado, né? Aqui talvez seja até o caminho da própria lavoura, onde andam pessoas, andam animais, andam carroças, e esse solo é bastante compacto. A dureza da superfície, essa casca grossa, ela impede a semente de penetrar. Por mais que ele semeie, o solo não acolhe essa semente. Não há condições, então, de a semente prosperar, porque o solo repele. A resistência do solo impede o acolhimento e deixa essa semente exposta. E ali, então, à mercê das aves, né, que vão lá e vão roubar a semente, vão comer a semente. Esse é o primeiro solo que Jesus explica e apresenta, onde a semente, então, nem sequer é acolhida, mas ela é tirada. Em pouco tempo que ela fica exposta, ela é tirada. O segundo solo que Jesus apresenta é o solo pedregoso. Diferente do primeiro, aqui agora a terra existe. Há um pouco de terra, não é uma terra impenetrável. Há um pouco de terra, mas é pouca. A semente, contudo, ela germina. Ela não como no primeiro caso, que ela nem sequer é absorvida, nem sequer germina, não, aqui ela germina. Mas o crescimento da planta, apesar de rápido, ele não enraiza, a planta não enraiza. Não há terra suficiente para enraizar e ela não se fixa. Como ela não se fixa, ela não se nutre, e como ela não nutre, vem o sol e ela seca e morre. Apesar do pouco tempo, né, de haver um tempo de vida diferente da primeira semente que nem sequer nasceu e foi comida, essa prospera. Mas ela prospera por pouco tempo e na primeira situação, no primeiro obstáculo ali, primeira prova que vem o sol, ela seca e morre. Terceiro tipo de solo é o solo entre os espinhos. É um solo onde há um compartilhamento do uso, né? Não é um solo dedicado àquela semente. A semente, de novo, ela germina, ela cai no meio dos espinhos, ela germina e ela cresce, porém os espinhos se desenvolvem mais e ocupam o espaço e sufocam aquela planta que germinou na semente que era intencionalmente semeada pelo semeador. Os espinhos já estavam lá. Alguém semeou ou nasceram espontaneamente, a parábola não fala, mas os espinhos não foram semeados. Não era o propósito prosperar a semente do espinheiro.
Mas a semente, que era a intenção do semeador, ela avançou, porém foi sufocada. Sem o espaço adequado, então o espinheiro tomou conta e a planta então não frutificou. E a boa terra, que é o último solo que Jesus apresenta, dessa vez a semente germina, cresce e frutifica. Os resultados dessa frutificação elas são variados, mas positivos. Não sei se tu percebe também que em todos esses 4 solos aqui, a diferença não é necessariamente que a planta, que a semente germina, que a semente cresce, mas o fim em si é o que importou aqui, a frutificação. Jesus classifica como boa terra aquela que frutifica. As outras não, que não tem fruto, apesar da planta crescer, Jesus não classifica como boa terra. No versículos 10 ao 12, diz assim que quando ele ficou sozinho, Jesus ficou sozinho, os 12, os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Parece aqui, se a gente olhar isso, que Jesus não queria que as pessoas se convertessem. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está falando que, vendo aquela multidão com interesses variados, Jesus apresenta o seu ensino por parábolas para que o interesse das pessoas, ele filtre o seu ensino, né? Nós vamos ver que as pessoas que estavam perto, que realmente tinham interesse, elas se dedicavam a ouvir o que Jesus está falando. Por isso que ele fala muitas vezes, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes Jesus fala isso, e aqui nesses textos ele vai falar muitas vezes. Muitos estavam ali para não ouvir o ensino de Jesus, muitos estavam para ver o milagre de Jesus. Muitos estavam para ver o que Jesus tinha para apresentar. Outros estavam, sim, para ouvir o ensino de Jesus. E ouvindo o que Jesus falava, refletir sobre isso. Então a parábola, ela era de certa maneira enigmática, para que o interesse do ouvinte, né, fosse acurado e fosse atrás daquilo que está escutando. Se Jesus quisesse ocultar o seu ensino, ele jamais, nem sequer pregaria, certo? Então, Jesus usa a parábola dessa forma. Uma coisa importante aqui que a gente vai ver é que Jesus fala para os discípulos, né, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Então é importante nós vemos que aqueles que estão perto de Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, têm o privilégio de ouvir de Jesus a revelação da palavra. Aquela palavra que é lançada de forma mais enigmática na parábola para todos, é explicada, é explanada, é revelada, o seu sentido é apresentado para os discípulos. E ainda hoje, nós como discípulos de Jesus temos acesso a essa revelação. Jesus disse, né, que o Espírito Santo, ele nos traria a revelação da sua verdade, lá em João 16:13. O Consolador, né, nos levaria a toda a verdade. Seguindo no versículo 13 do capítulo 4, Jesus diz assim: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que essa parábola, ela é simples, né? É muito simples, mesmo que a gente não tenha a revelação, a explicação, é possível entender o que Jesus está dizendo. Mas ela também, ao mesmo tempo, é uma chave para entender as outras que virão na sequência, e talvez as outras que Jesus vai contar. Porque o primeiro aspecto é que esses solos revelam como nós estamos acolhendo a palavra de Deus. E como nós estamos lidando com isso, e deixando que ela frutifique, cresça em nós. E abrindo nossos olhos espirituais para as realidades espirituais. Então Jesus diz, como vocês não entendem essa? Como é que vocês querem entender as outras se não entendem essa? Jesus chama a atenção dos discípulos por isso. Então vamos lá para a explicação. Jesus, na sequência do versículo 14 até o 20, ele explica a parábola. Por mais que ela fosse simples, Jesus traz toda a explicação. Ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus e o solo são os corações das pessoas, como as pessoas recebem a palavra. O solo à beira do caminho, está no versículo 15, é aquele que não acolhe a palavra. A dureza do coração, né, como a superfície dura do solo. A dureza pode ser por orgulho, por incredulidade, por religiosidade, que nós falamos aqui nas músicas, cantado, né?
da essência da religião, me faz viver isso, né, Deus? Eu não quero ser legalista religioso, mas eu quero ter um coração aberto, sensível para o que o Senhor quer. Então, muitas vezes, a religiosidade, o legalismo, a incredulidade, o orgulho, nos impedem, nos endurecem, nos embrutecem para o Evangelho, para a palavra de Deus. Impedem a aceitação. A palavra entra num ouvido e não vai até a mente, ela sai no outro ouvido. Sai no outro ouvido. E nesse entrar no ouvido e sair no outro, ela fica desprotegida, assim como a semente que caiu na beira do caminho, que não é absorvida, os pássaros vão lá e comem. E esse pássaro que vai lá e come, Jesus diz que é Satanás, que é o inimigo. Então, o primeiro inimigo que aparece aqui na semeadura é Satanás. O inimigo principal, esse primeiro obstáculo aqui, a absorção da palavra, a frutificação, que é o que importa no final, é Satanás, que rouba a semente. Muitas vezes aquela pessoa que a gente fala de Jesus e ela, mas isso não é assim, se embrutece, ela nem reflete sobre isso, ela nem acolhe. O inimigo já tira. Como qualquer notícia da TV que ela vê, como qualquer assunto que alguém conta, ela trata o evangelho dessa forma. Nem ocupa espaço na vida dela, o inimigo vai lá e rouba. Não fixa. Não chega nem a ocupar espaço. É o que acontece com o solo à beira do caminho, que é um solo resistente, é um coração endurecido. O solo pedregoso, versículos 16 até o 17, Jesus vai dizer que esses são aqueles que acolhem a palavra com alegria. E isso é bom. Muita gente não tem restrições ou objeções em relação ao evangelho. Acha uma boa notícia, acham interessante. Puxa, que legal isso, que coisa boa. Recebem bem e a gente se alegra, claro. Porém, permanece por pouco tempo. Por quê? Assim como aquela semente que não enraiza, cresceu, mas não enraizou, no primeiro obstáculo, que é o sol, no caso ali, as primeiras dificuldades já secam a planta, ela murcha, ela morre, ela não prospera, ela não avança. As raízes que talvez estão formadas, mas não estão fixadas no solo, não se nutrem. Não há nutrição, há um fogo de palha, né? Aquela emoção inicial. Permanecem por pouco tempo, abandonam a palavra diante das dificuldades, talvez acreditando num evangelho triunfalista, numa pregação de bênçãos, mas não considerando o custo do discipulado, a necessidade de se enraizar, de permanecer, de crescer, de se fortalecer para enfrentar as dificuldades que virão. Querem os benefícios, as bênçãos de Deus, o relacionamento e as amizades na igreja. É muito bom conviver nesse ambiente. É muito bom. Muitos querem isso. Pô, não tenho amigos, eu não tenho gente que me ama de verdade, mas não querem entregar sua vida para Jesus, não querem abrir mão das suas coisas, não querem ser tratados, não querem passar dificuldades. Não calcula o preço do discipulado. Jesus fala sobre isso em outro momento, em outra parábola, ele fala: ninguém que constrói uma torre não se assenta antes para calcular o custo, para ver se ele tem condições de terminar. Porque senão ele nem começa, porque senão ele é zombado pelos homens. Então, há necessidade de racionalmente calcular o custo do discipulado. Apesar da salvação ser de graça, falamos isso essa semana com alguém, apesar da salvação ser de graça, ela nos custa tudo. É preciso entregar nossa vida a Jesus. Deixar que Ele tome o seu lugar, que é o lugar de rei, que é o lugar do centro da nossa vida. Sem ser assim, a nossa vida não vai prosperar no sentido do que Deus quer, não vai frutificar para o reino de Deus. A decisão de seguir a Jesus é consciente, é racional, as nossas emoções são instáveis. Nossa emoção faz parte da nossa vida, nós somos um ser único, né, integrado com todas as áreas emocional, espiritual, física. Faz parte se emocionar, faz parte as emoções, mas as emoções não podem reger o nosso relacionamento com Deus. As emoções, quando a gente está para baixo, agora eu acho que Deus me abandonou. Quando a gente está alegre, Deus está comigo. Não, nós temos que crer na palavra, confiar naquilo que Deus nos fala. Que Ele está conosco todos os dias, por exemplo, até a consumação dos séculos. Que Ele é nossa torre forte nas dificuldades, temos que crer nisso. Tem momentos que a gente vai achar que, onde é que está Deus nessa hora? Mas saber que a palavra nos garante que Ele está conosco.
Isso é racional. Isso é racional. Terceiro, o solo entre os espinhos, é aquele solo que acolhe a palavra, sim, a planta, a semente germina e cresce, mas não atinge todo o potencial. Aqui Jesus coloca que aquilo que ocupa o espaço são as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Jesus fala exatamente isso, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. As preocupações da vida, a prosperidade financeira, o meu trabalho, a minha promoção, as minhas contas, a minha saúde, a minha família, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Tudo isso disputa o espaço na mente e no coração com o Evangelho, com Jesus. Só que toma uma proporção maior, faz parte da vida lidar com tudo isso, está certo? Não está errado. Mas toma uma proporção maior que Jesus. E sufoca o Evangelho. E impede do Evangelho desenvolver, da nossa vida com Deus prosperar e da gente frutificar. Tudo isso toma mais espaço. E eu cedo à pressão de tudo isso e deixo o Evangelho e o meu relacionamento com Deus em segundo plano. À medida que essas coisas roubam os nutrientes, porque o solo é o mesmo, sufocam e limitam o desenvolvimento da palavra, impedindo a frutificação. Veja que a planta cresceu. Mas aquele que semeia, ele sempre semeia não só para ter uma planta bonita, ele quer o fruto. E o objetivo final não é cumprido quando não há frutificação. E aqui a gente não pode dizer que talvez essa pessoa, que é esse solo onde cresceu o Evangelho, talvez não podemos dizer que é salva ou não é salva, mas nós estamos falando sobre frutos, né? Ela deixa de cumprir o propósito para o que ela foi semeada, que é frutificar. E se a parábola terminasse aqui, talvez a gente ficasse com aquela sensação, poxa, e agora, né? Mas eu não quero ser esse solo aqui só. Então eu quero entender o que Jesus quer de verdade de mim. Quarto solo, a boa terra, é aquele que acolhe a semente, a permite germinar, nutre a planta, que cresce e frutifica. Jesus diz que são aqueles que ouvem a palavra e aceitam. Então são aqueles que ouvem, acolhem, obedecem e vivem de acordo com ela. Vivem de acordo com a palavra. Veja que eu não falei nos solos anteriores. O primeiro eu disse, né, que o solo à beira do caminho, o principal inimigo é Satanás, que rouba a semente. No solo pedregoso, o inimigo é a superficialidade, o relacionamento superficial, só das bênçãos, só das coisas boas, mas não do discipulado, ser um discípulo de Jesus de verdade. E no terceiro solo, entre os espinhos, o obstáculo, o inimigo, são os cuidados da vida. Satanás, a superficialidade e os cuidados da vida nos desviam de ter uma vida que frutifica. O último solo, a terra boa, não tem obstáculos. Ela é o solo ideal, aquele que vai frutificar, aquele que vai cumprir o propósito. Talvez você tenha ficado com a pergunta também agora assim, o que é frutificar? Tá bom, que legal, quero gerar frutos. O que é frutificar? Quero entender isso. Felipe, me fala o que é gerar frutos. Quero chegar nesse ponto. É isso que eu quero para a minha vida. Jesus não parou nessa parábola. Jesus continuou nas outras parábolas. E a gente vai andar um pouco nas outras. Então vamos ver a próxima parábola. Versículos 21 a 25, parábola da candeia. Conhecida por parábola da candeia, né? Jesus vai dizer assim, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele, com que medirem vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Aquilo que alguém recebeu, o fruto, se ele for guardado aqui, ele não vai ter aproveitamento. Então Jesus fala sobre isso. Se eu tenho uma luz
e eu não uso a luz no lugar adequado, de que adianta? Como ela ilumina se eu esconder a luz? Jesus fala então sobre ela ser eficiente no seu trabalho, ela ser colocada no lugar alto, para que ela ilumine. Pense que não era uma luz elétrica, estamos falando de luz de uma lamparina, uma chama. E Jesus diz então que a luz ilumina, traz clareza, nos ajuda a ver as coisas como elas são, e a luz aqui também, ela vai iluminar aquilo que está ao redor. Ela contrasta com a escuridão, ela é desejável àqueles que querem sair da escuridão, querem enxergar alguma coisa, a luz faz isso. Ela dá clareza, ela ilumina. A claridade revela o que está oculto nas sombras e pode não agradar também quem quer se esconder na sombra. A parábola da candeia significa que a palavra que recebemos nos nossos corações, ela não atingirá todo o potencial se não servir ao propósito do reino de Deus, que é fazer diferença no ambiente onde ela for colocada. Se eu ficar com ela só para mim, eu tenho uma chama agora, e eu quero iluminar o meu caminho, só eu quero para mim essa chama, eu deixo de aproveitar o potencial disso. E eu quero te falar agora, conectando essa verdade da lâmpada aqui, da candeia, com a parábola anterior, você já parou para pensar na diferença do grão e da semente? O que é grão e o que é semente? Não sei se tem alguém da área do agro aqui, né? Pouco, né? Da área do agro, mas às vezes a gente que não é dessa área não pensa nisso. Usa tudo como sinônimo, né? Mas o grão é o nome dado ao fruto do cereal quando destinado ao consumo. A gente vai comer, é grão. Mas semente é o nome dado ao fruto do cereal quando destinado à semeadura. É a mesma coisa em si. É a mesma coisa. Só que quando eu uso para comer é grão. Quando eu não vou plantar é grão. Quando eu vou plantar, vou semear, é semente. O potencial de germinação está nos dois, é um embrião latente, tem reservas de nutrientes que vão dar o crescimento. Só que eu posso não usar esse potencial quando eu consumo esse grão. Se eu consumir, eu vou me satisfazer com o grão, eu vou me alimentar, eu vou me nutrir, eu vou me beneficiar dos seus nutrientes. Mas quando eu não faço isso para mim, e eu uso esse grão, torno ele uma semente porque eu semeio, ela vai multiplicar. Ela vai potencializar isso que ela tem, essa capacidade de desenvolver e de nutrir. Então Jesus falou ali em 30, 60, 100 por 1. É isso que uma semente pode fazer, né? Ou mais. Então essa é a diferença entre grão e semente. Quando o que frutifica em nós é utilizado como grão, nós nos alimentamos. Mas quando utilizamos como semente, ela reproduz. E quando a gente está falando sobre a semente, Jesus fala sobre semente. E a parábola da candeia fala sobre a luz. Eu posso usar a luz só para mim, mas é uma perda de potencial. Ela não é só para isso. Ela ilumina todo o ambiente, ela ilumina o caminho dos outros. Ela pode ser uma luz para outros que estão na escuridão e usam a minha luz como guia, como direção, como referência. A luz serve para isso. No final da parábola da candeia, versículos 24 e 25, Jesus fala que seremos medidos conforme medimos. E diz que será dado ao que tem e tirado do que não tem. Essa parte aqui a gente pode interpretar de várias maneiras, mas significa que Deus olha o nosso coração para sondar as nossas intenções no seu reino. Jesus faz essa avaliação em nós. Deus está interessado, já que nós estamos falando de fruto, em que nós frutifiquemos, né? A parábola do semeador fala sobre a geração dos frutos, no fim das contas. Então, Deus avalia como nós usamos os nossos frutos. E, conforme a lei da semeadura aqui, se nós empregarmos bem, nós produziremos mais. Aquele que tem e usa bem, mais terá. E aquele que não tem e não usa bem, ainda o que tem vai ser tirado. Não sei se você já teve a experiência de talvez ensinar. As crianças estão sendo ensinadas hoje. Para preparar uma lição para as crianças, a gente precisa estudar o que vai ensinar. E quando a gente estuda, a gente aprende. E quando a gente reparte,
a gente aproveita ainda mais aquilo que a gente estudou. Isso em qualquer área. Quando tu ensina alguém no teu trabalho, ensina alguém a fazer a tua função, tem um estagiário, alguém, tu está compartilhando, aquela pessoa se beneficia daquilo que tu está compartilhando e tu mesmo aprende mais e reforça aquilo que tu sabe. E vê valor naquilo que tu faz. Porque, puxa, que legal, agora o cara aprendeu. Lucas está aqui hoje fazendo, ministrando aqui na parte da projeção e das mídias. Começou não faz muito tempo, mas está desenvolvendo, e que legal o mano ver, Poxa, isso o Lucas está fazendo, agora ele está autônomo. E assim vai indo. E a gente vê valor naquilo que a gente faz, porque a gente compartilha. E mais o humano vai se sentir interessado em buscar mais conhecimento, porque ele pode repartir isso com alguém outro. Pode ensinar para o Lucas de novo. Então é isso, quanto mais nós temos, mais nós vamos receber. Jesus vê valor, oxa, peraí, aqui está fluindo, eu vou entregar para ele. Ali está retendo, não vou entregar para ele. Está retendo, para que eu vou entregar aqui se não vai fluir? Parábola do semeador, lei da semeadura. Quanto mais nós empregamos bem, mais Deus certamente nos dará. E Márcio falou isso aqui, quando a gente falou da despensa. À medida que a nossa despensa vai esvaziando, Deus vê que está fluindo a partir da nossa vida, Deus vai entregando. Não sei se já teve experiências com isso, a gente já teve experiência com isso. E vê que isso é verdade. É uma verdade espiritual. Quando eu retenho, eu não entrego, eu acho que isso é meu. Por que Deus vai me dar mais? Mas à medida que eu sou generoso, compartilho, Deus vê valor. Só eu posso entregar para Ele, que não vai se apegar. Ele vai entregar para quem está precisando. Faz isso. Não estou falando só sobre finanças aqui, não. Não estou falando sobre prosperidade financeira ou sucesso, não é isso. É talento, é conhecimento, é vida, é tempo. Deus quer que nós frutifiquemos todas essas áreas. O Márcio falou dos 4 T's aqui. Tempo, talento, tesouro e testemunho. 4 coisas, 4 áreas para a gente repartir, para a gente compartilhar. A parábola da semente, que é do versículo 26 ao 29, vai falar sobre o reino de Deus. Jesus fala ali, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E aqui é interessante que ele conecta de novo com a parábola do semeador, lançando a semente sobre a terra. Mas ele continua dizendo que noite e dia, quer ele durma ou quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo que fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus, então, compara o reino de Deus com a semeadura. Ele explica que uma vez lançada a semente, ela produz. E esse processo é invisível. Noite e dia, vendo ou não vendo, fazendo ou não fazendo, vai acontecer. Ele é invisível e é incontrolável. De modo que o semeador não pode fazer nada a respeito, ele só semeia e vai produzir. Mas ele precisa semear. Ele precisa semear. A germinação depende do solo, como a parábola do semeador já nos ensinou. E o crescimento é um processo que requer tempo e paciência. A semente ela não germina e pum, está pronta a planta com o fruto crescido. Jesus fala aqui, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. É um processo, leva tempo, tem paciência envolvida, tem cultivo, tem acompanhamento. Assim como uma gestação, que nós não controlamos o processo, também é a mesma coisa na germinação, na planta, na frutificação. Nós não controlamos. Alguém disse já, acho que foi o Márcio que disse, que é ainda bem que as barrigas das grávidas não são transparentes, porque a gente veria todo o processo ali acontecendo, então a gente ficaria apavorado. Mas a gente vai acompanhando, às vezes, hoje em dia, com ecografia e tal, a gente vai vendo essas coisas, ultrassom, mas é impressionante isso acontecer, e quando vê, está na hora de nascer. Como isso acontece? Nós não vemos, nós não controlamos. Deus dá esse crescimento. A mesma coisa aqui com a semente. A semente tem um potencial intrínseco. A semente é a palavra de Deus. Ela tem um poder nela mesma, que é o próprio Deus dá o crescimento. Não depende do semeador. Não depende. Mas o semeador precisa semear. E precisa semear a semente, que é a palavra de Deus.
para que isso aconteça. Na sequência, e a colheita aqui se refere ao fim do processo, né? Ou nós vamos, acabando a nossa vida da planta, né? Ou do fruto, vamos morrer e vamos encontrar com Cristo. Ou ele virá e vamos encontrar com Cristo. Então, isso acontecerá. E aí é o fim, né? Esse é o propósito. O fruto, ele só tem propósito se ele for realmente colhido e aproveitado. Esse é o fim do processo. A parábola, na sequência, também de novo sobre semente, é da semente de mostarda. Marcos 4, 30 e 32 vai falar sobre o grão de mostarda, que é a menor semente de todas, Jesus fala no versículo 31, e ele se torna uma grande árvore. E aqui a lição é muito clara, mas ele contrasta a semente pequena, não sei quem já viu um grão de mostarda, bem pequenininho, né? Quem olhar aquele vidro de conserva de pepino, às vezes vai ver o grãozinho de mostarda lá, ele já está inchado, está lá dentro. Ele é bem menor. E ele se torna uma árvore de mais ou menos quase até 5 metros de altura. Não se pode desprezar o potencial da semente. Não se pode desprezar isso só porque ela é pequena. Quando a gente atenta para a aparência e para o tamanho, a gente está menosprezando a obra que Deus pode fazer. E aqui Jesus compara o reino de Deus com a semente de mostarda. Essa árvore que decorre, vem da semente de mostarda, ela se torna tão grande que até os aves se abrigam em seus galhos, né? Mostra que a importância e a utilidade dessa planta. Ao germinar, ela alcança grandes dimensões, causa um profundo impacto ao seu redor. Não é à toa, tem uma função. E a lição clara para nós é clara assim, mesmo que aos nossos olhos pareça pouca coisa que nós temos a fazer, sejamos fiéis, né? Lançando a semente da palavra, porque ela pode até parecer pequena. Eu só fiz isso, eu só falei, eu só orei com a pessoa, eu só falei uma frase para ela, eu, sei lá, nem falo muito com ela, mas eu, sei lá, fiz isso, né? Só isso é uma pequena semente de mostarda, mas é a semente da palavra. A palavra tem o poder na mesa, é a semente que faz, e Deus dá o crescimento. Não despreza o pouco que tu pode fazer. E não diz, nem vou fazer porque é tão pouco. Não despreza. Isso pode, sim, ter um grande impacto para o reino de Deus. E, chegando no trecho final do capítulo 4, nós vamos ver, então, Jesus, indo agora, terminando esse momento, Jesus vai dizer para os discípulos assim, versículo 35, naquele mesmo dia, né, ao anoitecer, ele diz aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Repara isso, depois a gente vai falar sobre isso de novo. Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus começou aqui, né, eu li no começo e disse, presta atenção nisso. Jesus começou dizendo para os discípulos uma intenção dele. Vamos atravessar para o outro lado. Essa afirmação dele não é só uma vontade, mas é uma ordem. Gente, vamos atravessar para o outro lado. Certo? O texto, porém, diz na sequência que os discípulos o levaram no barco. Eles acharam, de repente, assim, Jesus quer atravessar, nós entendemos de barco, nós somos pescadores, vem Jesus com a gente. Jesus, entra no meu barco aqui, eu vou te levar para o outro lado. Jesus disse, vamos, eu vou e vocês vão comigo para o outro lado. E eles acharam, bem Jesus, entra no meu barco, eu vou te levar para o outro lado. Percebe? A tempestade trouxe no caminho ali um pavor para esses experientes pescadores.
que temeram morrer. Falaram, Jesus, não te importa que vamos morrer aqui? Jesus fazia o quê? Estava apavorado também? Jesus dormia com a cabeça num travesseiro. Olha os detalhes. Jesus estava acomodado ali na popa do barco. Mas aparentemente, né, para eles, aos olhos deles, alheio às preocupações, alheio ao pavor, alheio ao desespero. E eles questionam Jesus. Pô, Jesus está aí apático, né, indiferente com a gente aqui. Jesus levanta e acalma a tempestade com uma palavra. Aquiete-se, acalme-se. Pum, parou. Às vezes nós achamos que a nossa experiência é suficiente para resolver a demanda de Jesus. Os discípulos acharam que estavam no controle, né? A gente sabe de barco, a gente é pescador, entra aqui, Jesus, vamos para o outro lado. Jesus seria ali apenas um passageiro, que não precisa fazer nada, só confia na gente, Jesus, vamos te levar. Mas eles acharam que eram os agentes da ação e que Jesus era o paciente. Muitas vezes nós pensamos como eles, né? Que nós estamos levando Jesus. Falamos da semente aqui, da semeadura, e nós achamos, eu vou levar Jesus às pessoas. Vou levar Jesus, Jesus, deixa para mim, eu vou levar o Senhor para alguém. Eu vou fazer isso. Nós achamos que estamos levando Jesus onde Ele precisa chegar. Nós confiamos na nossa experiência, nas nossas técnicas, no nosso método, nossa capacidade, e achamos que Jesus nada pode fazer agora. Jesus está lá, Jesus subiu para o céu, Ele me capacitou pelo Espírito Santo, mas é coisa minha agora. Tenho talentos, sei fazer, já fiz isso antes. Confiamos nisso, mas as situações nos mostram que nós mesmo que não podemos fazer nada sem Jesus. A gente acha que a gente vai levar Jesus e a gente vai ver que Jesus é que está nos levando para o outro lado. Os discípulos, apesar de obedecerem a Jesus no começo, né, ali, não encararam a sua palavra como uma determinação. Nós vamos, gente, nós vamos sim atravessar para o outro lado. Eles acharam, nós vamos morrer no meio do caminho. Vai afundar esse barco aqui. Os discípulos ainda não tinham clareza de quem era Jesus. Versículo 41 nos mostra ali que eles ficaram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles não tinham a percepção da grandeza de Jesus e quem Ele era de verdade. Se Jesus disse, vamos atravessar, e Ele é Deus, significa que o barco vai chegar ao seu destino. Mas eles olhavam Jesus do ponto de vista unicamente humano. Talvez como um mestre, como um rabi, como um professor, como alguém que ainda vai se destacar e vai ser o nosso líder para nos libertar dos romanos. Não consideraram que Ele era o próprio Deus. Nós também, por vezes, esquecemos quem Jesus é e nos atentamos e não nos atentamos para suas palavras. Quando Jesus disse, vamos para o outro lado, é porque nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar lá. O fato de obedecer a Jesus e sua presença no barco não nos isenta de atravessar momentos difíceis. Os outros barcos também faziam essa travessia. A tempestade veio sobre todos eles. O barco que Jesus estava e os barcos vizinhos. Né? O versículo inicial 36 diz que tinha mais barcos ali. O fato de Jesus estar presente no barco não evitou a tempestade, mas poderia trazer confiança para os discípulos de que não estavam sozinhos, ainda mais diante da declaração de Jesus. O silêncio de Jesus e a demora em agir foram pedagógicos, e ainda são muitas vezes. Quantas vezes nós oramos e achamos que Deus não está respondendo? Quantas vezes nós pedimos e nada acontece? Quantas vezes a gente acha que Deus não ouviu? Quantas vezes a gente acha que Jesus está dormindo? Deveríamos lembrar que estamos com Ele, quem Ele é e por que estamos onde estamos. No meio do mar, no meio da tempestade. Por ordem de Jesus. O temor, o medo, temor aqui no sentido de medo, né? O temor do medo dos discípulos se tornou um temor, a admiração, respeito, veneração ali por Jesus. Puxa, um temor, né? Por quem Jesus era. Quando Ele acalmou o vento e o mar. Jesus pode acalmar a situação, como Ele fez ali. Mas Ele pode também não acalmar a situação, mas acalmar o nosso coração. Pode também acontecer.
A ação de Jesus não é só para o nosso benefício. Quando ele parou a tempestade, não só o barco dos discípulos andou agora em bonança até o outro lado. Todos os barcos que estavam ao redor foram beneficiados pela calmaria. Então, o agir de Jesus em nosso benefício não é só para nós, mas nós vemos o seu poder quanto mais perto estamos. Os outros barcos talvez pensaram assim, que bom, né? Bom, que coisa, a tempestade passou tão rápido, que loucura. Nunca acontece isso aqui nesse lugar. Mas quem estava ali viu Jesus fazer aquilo e teve uma compreensão, uma revelação de quem Jesus era. Lembra que as multidões ouviam parábolas e os discípulos ouviam a revelação, a explicação? Quem está perto absorve mais, quem está perto vê mais, quem está perto presencia, experimenta. Não ouviu de alguém, ouviu da fonte. O agir de Jesus livrou ali para os discípulos, livrou também outros. A compaixão de Jesus por eles respingou em todos os que estavam passando pela mesma circunstância. Mas os discípulos puderam presenciar o milagre e puderam então ter essa experiência marcante que forjasse a fé deles. Provavelmente dali para frente eles entenderam quem é esse que até o vento e o mar obedecem. Para concluir aqui, qual é a nossa parte? O título é esse, né? Qual é a nossa parte no reino dos céus, no reino de Deus? Deu para entender um pouco nessa trajetória dessas parábolas qual é a nossa parte e qual não é a nossa parte? Enquanto ouvintes da palavra, qual é a nossa parte? Cuidar para que o nosso coração seja uma boa terra, que permita a semente germinar, a planta crescer e frutificar, que esse é o propósito final. Enquanto portadores da mensagem, antes enquanto ouvintes, agora enquanto portadores da mensagem, devemos anunciar essa mensagem constantemente, com fidelidade, assim como o semeador que lança a semente e como a candeia que brilha iluminando a escuridão. E crendo no poder do Evangelho, assim como na parábola da semente de mostarda, não desprezar as pequenas ações e oportunidades. E diante da ordem de Jesus, a exemplo do vamos atravessar para o outro lado, e tendo Jesus em nossa companhia, avançar na direção indicada em obediência e com perseverança, apesar dos obstáculos e dificuldades que surgirem no caminho. Depender de Jesus completamente, confiando que Ele nos capacitará e nos dará condições de cumprir e completar a missão que Ele nos entregou. Há uma missão, Deus nos entregou. Essa é a nossa parte no reino de Deus. Tem coisas que nós não controlamos, tem coisas que nós não podemos fazer. Essas partes, essas coisas competem ao rei. Competem àquele que dá o crescimento à semente, àquele que dá o crescimento na planta, aquele que nutre as raízes, aquele que faz frutificar. E aquele que torna de 30, 60, 100 mais. E controla as tempestades e cuida de todas as situações. Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos, refletir em algumas perguntas aqui de checagem. Primeira, em relação à parábola do semeador, que tipo de solo é o teu coração? Você tem permitido ao Evangelho germinar e crescer na sua vida? Há algum obstáculo que está impedindo você de frutificar? Talvez tu já recebeu a boa semente do Evangelho, ela tem terra no teu coração, não é uma terra dura, porque senão tu não estava procurando Jesus, não estava querendo conhecer Ele, mas talvez tu está lá na situação, e é muito comum, infelizmente, na situação de ser aquela planta entre os espinhos, em que as distrações da vida e as coisas desse mundo estão tomando espaço, estão roubando os nutrientes da semente da palavra no nosso coração. Se há algum obstáculo que está impedindo a tua vida de frutificar, entrega isso ao Senhor, coloca diante dele e toma as atitudes necessárias para mudar essa terra, né? Trocar esse solo, revolver a terra, arar o solo, para que ele seja um solo
que possa se tornar uma boa terra e possa permitir a frutificação. A segunda pergunta é: você está usando o que Deus tem produzido em você, né? Os frutos que Deus tem permitido tu produzir, tu tem aplicado isso para a expansão do reino de Deus? Tu tem usado o fruto como grão ou como semente? Tem usado aquilo que Deus tem te dado para multiplicar, para reproduzir, para fazer avançar o reino? Deus tem olhado para o teu coração e visto alguém que reparte, que compartilha, onde o reino dele flui? Terceiro, você crê no poder do Evangelho de Cristo? Assim como a parábola da semente, que aquele que semeia não controla o processo, não vê. Você crê que isso acontece? Você crê, mesmo que a semente seja pequena como a semente de mostarda, que há um potencial ali, que há o poder de Deus, que a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor entregou? Você tem compartilhado essa boa nova do Evangelho? E a última, como você tem reagido diante das dificuldades que surgem no cumprimento da missão que Deus te deu? Você tem sido tomado pelo medo ou pela ansiedade? Ou tem tentado enfrentar as adversidades com as próprias forças? Ou, melhor, tem confiado em Jesus para avançar? Pensa no teu íntimo sobre isso, fala com Deus nesse sentido, daquilo que Ele tem falado contigo durante essa mensagem. E lê esse texto em casa também, medita na palavra. A gente vai ter, durante a semana, os nossos materiais devocionais. Nosso desafio é crescermos cada dia mais em nosso relacionamento com Cristo, aprendendo dele, confiando nele, dependendo dele, ouvindo a sua voz, crendo nas suas promessas e entregando tudo o que temos e o que somos. João 15:8 diz: meu Pai, quando Jesus está falando na videira verdadeira, Jesus fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, por essa semente, Deus, que o Senhor lançou nos nossos corações, que tem germinado, tem crescido, e nós pedimos, Deus, que as raízes sejam fortes, que esse tempo de enraizamento, Deus, que é o tempo mais invisível do processo, ele se cumpra bem, Deus, e seja capaz de as raízes sustentarem a planta que virá e os frutos que vão estar nessa planta, Deus. E esses frutos, Deus, possam cumprir o propósito de multiplicar. Servir como sementes, Deus, para fazer prosperar o teu reino, e servir como grão também para alimentar outras pessoas. Alimentar pessoas que precisam nutrir-se da tua palavra, Deus. Nós pedimos que a nossa vida frutifique, a nossa vida chegue ao propósito que o Senhor quer, Deus, que é o fruto. A nossa vida, nosso coração seja uma boa terra, e que nós entendamos, Deus, o nosso papel no teu reino. E entendamos, Deus, que o Senhor é o Rei, e o Senhor governa soberanamente sobre tudo isso. Assim como o Senhor, naquele momento das tempestades do mar ali, quando os discípulos acharam, Deus, que a missão deles era nobre de te levar para o outro lado, mas nos mostra, Deus, assim como para eles, que o Senhor está no controle das situações, e o Senhor vai levar a bom termo o teu propósito, o teu objetivo, e nós nos alegremos, Deus, em fazer parte desse processo. Muito obrigado, Deus. Nos despede com a tua graça, nos guarda, Deus, ao longo das semanas, em cada oportunidade de encontro dos nossos irmãos nas células, nos discipulados, Deus. Faz com que a tua palavra cresça cada vez mais em nós, frutificando, Deus, para que pessoas ao nosso redor, assim como aqueles outros barcos, também recebam, Deus, os respingos da tua graça, do teu favor, da tua obra nas nossas vidas, a gente derrame sobre aqueles que estão ao nosso redor, para que o teu nome seja engrandecido, o Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém.